Olá a todos, sejam bem-vindos a esse canal. Meu nome é Alex Brasil. Estamos aqui complementando a série dos vídeos dos 3 graus de glória. Esse é o último vídeo desse capítulo 76 do livro de Doutrina e Convênios que nós estamos estudando. Hoje nesse vídeo aqui, vamos aprender a respeito do reino celestial. Eu espero que você tenha assistido os vídeos anteriores que falam sobre reino celestial, reino terrestrial. Se você ainda não assistiu, assistam, por favor, os vídeos anteriores para complementar o nosso estudo dos 3 graus de glória. Então, hoje nós estamos aqui para aprender o que é o reino celestial. Bom, volto aqui mais uma vez com o plano de salvação, que para a gente entender a respeito dos reinos, nós precisamos compreender o que é o plano de salvação de Deus. Então, nós saímos lá da vida pré-mortal, onde vivíamos na presença de Deus, passamos pelo véu do esquecimento, nascemos, viemos aqui para essa terra, ganhamos um corpo, e aí fomos, após a morte, nós iremos para o mundo espiritual, onde aguardaremos a nossa ressurreição, onde haverá a união do nosso corpo com o nosso espírito novamente. Aguardaremos depois disso o julgamento, e após esse julgamento o Senhor vai falar para nós para onde nós iremos. Então, o mundo, o reino, os 3 graus de glória, ele compõe o reino celestial, reino terrestrial e reino celestial. Estamos aqui estudando o reino celestial, que é representado pelo sol, pela luz, pelo brilho, né, dessa luz que representa o sol. Então, quais são as condições determinantes do reino celestial? Como requisito mínimo, todos aqueles que herdarem este reino terão. Doutrina e Convênio 76:51 diz: esses são os que receberam o testemunho de Jesus e creram em seu nome e foram batizados na semelhança de seu sepultamento, sendo sepultados na água em seu nome, e isso de acordo com o mandamento que ele deu, para que, guardando os mandamentos, fossem lavados e purificados de todos os seus pecados e recebessem o Santo Espírito pela imposição das mãos daquele que é ordenado e selado para esse poder. E que vencem pela fé e são selados pelo Santo Espírito da promessa, que o Pai derrama sobre todos os que são justos e fiéis. Então, uma condição determinante é que nós precisamos ter testemunho de Jesus Cristo, ser batizado, receber o dom do Espírito Santo pela imposição das mãos, acima de tudo, guardar os mandamentos, para que nós possamos ser lavados, né, e purificados para estar na presença de Deus, e acima de tudo também, vencer pela fé, né, e seguir aí a voz do Espírito Santo. Então, essas são as condições determinantes para que nós façamos parte do reino celestial. Mas não é só isso. Quais são as recompensas, oportunidades e limitações nesse reino celestial? Estes são os que ele trará consigo, quando vier nas nuvens do céu para reinar na terra sobre seu povo. Então, ou seja, essas pessoas que farão parte do reino celestial virão com Cristo em sua segunda vinda. Olha só que bênção. Estes são os que terão parte na primeira ressurreição. Então, aqueles, nós sabemos que nós seremos ressuscitados, né? Assim como Jesus Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E aqueles que farão parte do reino celestial serão os primeiros a ressuscitar. Esses são os que surgirão na ressurreição dos justos, que é a primeira ressurreição. Continuando aí as recompensas, oportunidades e limitações. As recompensas e bênçãos dadas aos seres celestiais incluem: estes são os que vieram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, o lugar celestial, o mais santo de todos. Estes são os que vieram para uma inumerável hoste de anjos, para a Assembleia Geral e Igreja de Enoque e do primogênito, ou seja, acompanharão anjos.
e eles vencerão todas as coisas. Estes são os sacerdotes e reis que receberam de sua plenitude e de sua glória. Então, ou seja, receberão a plenitude da glória e graça do Pai. E ele continua: aqueles que habitam em sua presença são a igreja do primogênito, e eles veem como são vistos e conhecem como são conhecidos, tendo recebido de sua plenitude e de sua graça. Então, esses poderão receber toda a plenitude e graça de Deus, são esses que vivem no reino celestial. Estes são aqueles em cujas mãos o Pai colocou todas as coisas. Portanto, todas as coisas são suas, seja a vida ou a morte, as coisas presentes ou as coisas futuras. Todas são deles, e eles são de Cristo, e Cristo é de Deus. Ou seja, as pessoas que viverão, que vivem no reino celestial, receberão todas as coisas do Pai. E para finalizar, Doutrina e Convênio 7662 diz: estes habitarão na presença de Deus e seu Cristo para todo o sempre. Estado. A glória celestial é comparada à do sol. Como nós vimos na imagem lá no início, um sol bem brilhante, assim como essa. Então, o reino celestial ele é comparado à estrela do sol. Ele diz assim, em Doutrina e Convênio 7670, quando ele recebeu essa revelação: estes são aqueles cujo corpo é celestial, cuja glória é a do sol. Sim, a glória de Deus, a mais elevada de todas, sendo que o sol do firmamento é citado como o símbolo dessa glória. No 96, e a glória do celestial é uma, como a glória do sol é uma. Então essas são as revelações que Joseph Smith recebeu referente aos reinos, né, que ele sabia que não poderia existir somente um reino de Deus, e cada reino foi comparado a uma estrela. A estrela, a lua e ao sol. Então, o reino celestial, ele é comparado a essa estrela aí, que é a do sol. Esse reino incluirá, continuando, no 68 ele disse: estes são aqueles cujos nomes estão escritos no céu, onde Deus e Cristo são o juiz de todos. Estes são os que são a igreja do primogênito. Portanto, como está escrito, eles são deuses, sim, os filhos de Deus. Estes são os sacerdotes e reis, que receberam de sua plenitude e de sua glória. E são sacerdotes do Altíssimo, segundo a ordem de Melquisedeque, que era segundo a ordem de Enoque, que era segundo a ordem do filho unigênito. Continuando, estes são os que são homens justos, aperfeiçoados por meio de Jesus, o mediador do novo convênio, que efetuou essa expiação perfeita pelo derramamento de seu próprio sangue. E ele os faz iguais em poder e em força e em domínio. Olha só que bênção. E o terrestre pelo ministério do celestial. Então as pessoas que vivem no reino celestial poderão ser ministradores do reino terrestrial, como diz no versículo 87. E também o celestial recebe pela administração de anjos que são designados para ministrar em seu favor, ou seja, que eles são designados como espíritos ministradores, pois eles serão herdeiros da salvação. Então, espíritos ministradores para os seres terrestriais e celestiais. Quem vive no reino celestial poderá ministrar pessoas e membros do reino terrestrial e do reino celestial, como aprendemos nessa escritura. Bom, aqui algumas representações simbólicas. Então, o crescimento do homem em direção à divindade. Então, nós temos a vida pré-mortal,
que na consequência a terra é criada como consequência, né? Após a vida pré-mortal, a terra é criada e o homem é organizado. No Jardim do Éden, como a consequência, o homem é afastado da presença de Deus. No estado celestial, o homem luta contra a oposição para provar a si mesmo. O estado terrestrial, o homem sobrepuja Satanás e se prepara para entrar na presença de Deus. E no estado celestial, o homem volta à presença de Deus. Irmãos, quando a gente fala em estado, é uma mudança de estado. Se você está triste, você pode mudar o seu estado para um estado de felicidade. Você consegue fazer essa mudança. E eu acredito que nós podemos preparar cada um de nós, a nossa vida, a nossa família, para já começar a nos encontrar nesses estados. Assim como você muda de um estado de tristeza para o estado de felicidade, você pode começar a viver num estado onde, por exemplo, esse estado terrestrial fala que o homem sobrepuja Satanás e se prepara para entrar no reino, né, se entrar na presença de Deus. Então, nós podemos já, aqui na Terra, começar a sobrepujar Satanás. Podemos conseguir guardar os seus mandamentos, procurar ser perfeito, assim como Jesus Cristo foi perfeito. Então, nós temos essa capacidade de ir crescendo e nos desenvolvendo aqui na Terra para melhorar o nosso estado. Até um dia nós alcançarmos essa glória celestial, que é esse estado celestial, onde nós poderemos voltar efetivamente à presença de Deus. Eu trouxe algumas curiosidades que eu estudei a respeito do reino celestial. Fala muito sobre o reino celestial em Apocalipse. Então, Apocalipse 21, no versículo 23, diz assim: "E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada." No 25 ele diz: "E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite." Então, o reino celestial será um reino todo iluminado. Por quê? Porque nós estaremos na presença de Deus. Não haverá noite. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então, uma curiosidade também, irmãos, é que no reino celestial não haverá templo. Por quê? Porque nós vamos ao templo aqui na terra para nos encontrarmos com Deus, estarmos na presença de Deus aqui na terra. Por isso nós vamos ao templo. E no reino celestial, como nós já estaremos na presença de Deus, não há necessidade de templo. Para finalizar, eu trouxe uma escritura em Doutrina e Convênio 121, 29. Diz assim: "Todos os tronos e domínios e principados e poderes serão revelados e concedidos a todos os que tiverem perseverado valentemente por causa do Evangelho de Jesus Cristo." Que vocês, irmãos, possam saber disso, ter essa visão, assim como cada um de nós, né? Que possamos aí saber que precisamos perseverar valentemente nesse Evangelho de Jesus Cristo, por conta dessa promessa, desse reino celestial que é viver na presença de Deus, sob toda a sua glória, e ter todas as coisas que o Pai tem, nós poderemos possuir, todas as coisas. Então, esses tronos, domínios, principados, poderes, eles estão reservados para cada um de nós. Que possamos perseverar valentemente no Evangelho de Jesus Cristo. Em Alma 34, 32, foi uma escritura que eu senti que deveria colocar aqui. Diz que essa vida é o tempo para os homens prepararem-se para o encontro com Deus. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Enquanto nós estamos vivos aqui na Terra, nós estamos nos preparando para voltar à presença de Deus. Nós estamos nessa viagem de volta. Eu tenho aqui a imagem ao lado da Liahona, onde mostra ali um homem caminhando por uma luz que brilha, iluminando o seu caminho, né? Exemplificando esse caminho de volta para a nossa casa, né? Então, ele iluminando o nosso caminho para casa. É a capa da revista Liahona deste mês. Fala também sobre o plano de salvação. Então, que
esse plano de salvação, ele é justamente a luz que ilumina o nosso caminho de volta para casa. Eu convido vocês a clicarem no link que eu vou deixar aqui abaixo, para vocês lerem essa mensagem dos apóstolos, né? Foi o Elder Soares que deixou essa mensagem, um apóstolo de Jesus Cristo. Ele deixou a mensagem falando a respeito do plano de salvação, falando a respeito do que nós aprendemos em Doutrina e Convênios 76. Então eu convido vocês a estudarem essa mensagem da Liahona. Eu vou deixar o link aqui abaixo que você possa clicar nela e aprender mais a respeito dos 3 graus de glória e a respeito do plano de salvação. Para encerrar, eu deixo essa escritura, Apocalipse 22:12.